Tudo bem, nação? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a convocação da seleção brasileira e a falta de Gabigol na lista do Tite. O Gabigol convocou outros jogadores, como por exemplo Daniel Alves e o Martinelli, e deixou de fora o Gabigol, e os comentaristas analisaram tudo isso referente à convocação da seleção brasileira, e nós vamos analisar aqui nesse momento. Mas antes, nação, chega aqui, explode o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e as notícias do Mengão no seu celular e também da convocação da seleção brasileira. Então vamos agora reagir mais um vídeo. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, vou deixar o link na descrição como crédito, e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Porque se você olhar a lista da Argentina, quando ela sair, e a lista do Brasil, o Brasil foi a primeira lista, tem lista agora, Espanha dia 11 e a maioria dia 14. Mas é muito melhor individualmente. A lista do Brasil é muito melhor que a da Argentina. No campeonato de pontos corridos, o Brasil terminaria à frente da melhor. Argentina. A lista do Brasil já é com 26, né? A Holanda, a Argentina, a Holanda já fez listas com 39, a Argentina 32, né? Eles Então, vão ter pódios depois. A do Brasil é muito superior. Eu digo, nessa lista simétrica de 2 nomes por posição. Mas isso não quer dizer que a Argentina vai parar antes, vai cair antes. Isso pode acontecer. Claro. Mas esses nomes que formam uma equipe, o que vai acontecer no Mundial. Daí, porque, cara, a gente está cada vez pior, né? A gente falava em 15 dias, eu lembro que teve Copas que a gente falava, 15 dias é pouco, né? Para treinar, é legal, 21 dias, né? Hoje, o campeonato é assim, cara, os caras se reúnem no dia 14 e na semana seguinte, ali no final de semana, já tem estreia de Copa do Mundo. É incrível. Você sai do teu clube, se tiver uma dor, você vai jogar na Copa do Mundo com a dor. Se tiver uma coisinha, você ou não vai para a Copa ou espera 1 ou 2 partidas. Para virar chavinha mental, então, né? Que é o principal. Né? Assim, é um absurdo. Eu acho destruir tudo, né? Destruir a Copa e tal. Já que tem, vamos fazer direito. Mas a dificuldade do calendário mundial. Né? A Inglaterra tem 2 Copas, mais o campeonato, mais depois a Liga dos Campeões para todo mundo. Até conseguir jogar tudo isso leva tempo. Mas essa questão do coletivo, que eu acho que é o que vai ganhar a Copa do Mundo. Quer dizer, se o coletivo brasileiro for esse coletivo que dá esperança, que a gente tem visto, daí a manutenção da maioria dos nomes. Acho muito legal quando pedem jogadores que jamais foram convocados. Acho divertido. Acho uma loucura. Acho que nenhum. 3 boas rodadas no Campeonato Brasileiro. Sim, com todo respeito, o Rodinei não tem condição de jogar a Copa do Mundo hoje. Se ele tivesse sido convocado algumas vezes e tal. Não é assim, você tira o jogador daqui, põe para jogar e ele vai se dar bem na Copa do Mundo. E se fosse assim, a gente fazia a convocação pelo Twitter. Josimar, lembra do Josimar de 86? Josimar, o garotinho. Você põe o Twitter, 2 gols. Domingo à noite você abre a convocação, os nomes mais votados você convoca na segunda-feira, no dia 14. Você poderia ser feito assim, mas não é. É um trabalho. Eu acho que o trabalho foi bem feito, dentro do possível, não teve loucura. O Daniel é questionável? Sim. Pode se justificar? Sim. Ele vai jogar a Copa? Concordo. Só se machucar o Militão, machucar o Danilo e mais algum outro, aí ele vai jogar a Copa toda. Mas fora isso, ele não vai jogar. Ele vai ser o cara para momentos e funções. E esta convocação que o Birner se referiu logo no início do programa, ela é repleta de funções. Você tem a posição e tem a função. Cada atacante da seleção brasileira, convocado com aquele carimbo do centroavante, joga de um jeito. Sim. Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro. Você precisa... Isso pode ganhar jogos. Sabendo escolher. E o Tite é um cara que conhece futebol. Aliás, conhece mais futebol do que muita gente pensa. Vai ao encontro do que você disse sobre o todo da convocação, né? Por isso que eu gostei da convocação. As características diferentes. Eu só acho assim, aí olhando, procurando pelo em ovo, tá? A gente já falou muito do Daniel Alves e acho que... Polêmico. A gente entendeu o porquê. Acho que as justificativas do Daniel Alves fazem sentido. Outra coisa que eu acho que poderia se discutir, sim, é a escolha pelo Martinelli e não pelo que o Martinelli está jogando, porque acho que o futebol dele corrobora uma convocação, o futebol dele justifica uma convocação, mas pelo fato de que você acaba optando como um nome que possivelmente, como apurou o Pedro, até substituir o Felipe Coutinho, você acaba optando por um nome
que é para uma posição onde você está cheio de grandes jogadores ali. Então, se hoje a seleção brasileira tem algo elogiável e tem algo muito diferente em relação à Copa passada, por exemplo, é que você tem os caras de beirada muito rápidos, com qualidade, ofensivos, com uma capacidade criativa muito grande, e ainda que você possa ver no Martinelli características diferentes de boa parte desses caras, ele é um jogador para atuar naquele setor do campo. Só que aí vem a pergunta que acho que tem um pouco a ver com a crítica, vamos dizer, que a gente estava fazendo em relação ao não experimento de outro lateral direito, que é, beleza, ele ia chamar qual meia? O único que ele poderia chamar é o Firmino. É o único. Firmino. Que é o cara que joga por ali. Me surpreendeu o Firmino ficar de fora. Eu também achei que ia ser ele. Assim, para mim também. Acompanhando o futebol da Inglaterra, como a gente acompanha aqui. Para mim, o Martinelli merece mais que o Firmino. Sim, tá? Pela temporada, pelo momento. Eu acho que ele pode ajudar mais a seleção do que o Firmino. Mas taticamente faria mais sentido o Firmino no lugar do Coutinho do que o Martinelli. Mas aí você acha que, assim, porque a minha questão é também... Mas aí ele pode o Firmino seria a alternativa óbvia, a alternativa já testada, tantas vezes convocada, que já esteve na última Copa. Agora, eu também não acho que o desempenho do Firmino na seleção brasileira, por tantos e tantos anos, porque são muitos anos de Firmino na seleção brasileira, seja uma coisa que você possa dizer, pô, faltou o Firmino, hein? Não tem o Coutinho, faltou o Firmino. Eu acho que quem pega Nunca foi o do Liverpool, né? Nunca foi. Se pensar num meia, eu sempre sinto, acho um tipo de jogador que não pode faltar. Você tem o Everton Ribeiro, você tem o Neymar, que faz o Everton cabe em vários desenhos. Cabe no desenho tanto de um meia ali um pouco à frente e cabe num desenho no meio de campo como joga o Flamengo, se em algum momento precisar. Não sei se o Tite vai optar por isso. Há uma semana da Copa ele vai reunir todo mundo e vai começar a fazer coisas que ele nunca fez. Tem o Paquetá. Também é estranho. Então, ia chegar no Paquetá, diferentes. Neymar, Everton e Paquetá. E tem mais um que pode jogar ali, que é um senhor jogador que pode brigar pela posição de titular para mim até lá. E para mim é ele mesmo. Então, Guimarães mas para mim quem pegou a vaga do Firmino talvez tenha sido o Rodrigo. Porque o Rodrigo não é ele pode até usar na beirada, mas o Rodrigo é Rafinha e Antony, Vinícius Martinelli, sendo que talvez o Brasil comece sem Vinícius e sem Martinelli, com Paquetá e Fred e Casimiro, 3, mais Neymar, Rafinha e Richarlison, ou Gabriel Jesus. Mas o Rodrigo hoje é esse jogador que se conecta com todas essas funções e posições, ao lado de Neymar. Ele pode se aproximar do Vinícius, não vai ser o cara aqui preso na beirada do campo. Então é esse jogador que faz essa função centralizada de ele volta e ele ataca. É que o Firmino é especial. Eu acho que o Klopp definiu bem o Firmino. O dia que o falso 9 for definido... de atuação dele é muito diferente. O Firmino vai ser... Porque o Firmino é diferente. Ele iria mais como um meia... Acho que é a tua visão, e agora, do que como um homem lá dentro da área. O Liverpool, ontem, né, no jogo, no desenho tático oficial da Premier League, que pega o desenho tático que o clube repassa, o Firmino estava na meia. Nessa escalação do Liverpool tinha o Darwin Núñez e o Salah mais lado a lado no ataque, e o Firmino como meia de ligação. Então, mas que é de fato onde ele muitas vezes joga, inclusive jogou na seleção. Então, assim, por isso que talvez ele fosse, não digo nem a escolha mais óbvia para a ausência do Coutinho, mas a única escolha possível, considerando que os outros já estariam ali. E eu sempre achei que o Everton Ribeiro poderia ir junto com o Firmino. Nunca achei que fosse obrigatoriamente aquilo que muita gente apontava, que ou o Firmino ou o Everton Ribeiro. E nunca achei que fosse assim, olhando para o histórico do próprio Tite durante toda a trajetória, o quanto ele sempre gostou desses dois caras. Mas na seleção, nesse ciclo, principalmente nos últimos 2 anos, os pós-Copa América, a gente viu em algumas partidas o Paquetá fazendo essa movimentação parecida com a do Firmino, vindo da meia e entrando como centroavante. É isso aí, nação. Então escreva nos comentários o que você achou da convocação da seleção brasileira. Do Flamengo foram Everton Ribeiro e Pedro. Na minha opinião, faltou o Gabigol, que praticamente foi essencial desde 2019 no Flamengo. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.